Olá a todos, hoje é 27 de maio de 2024 e iremos iniciar hoje a disciplina de gestão de processos e qualidades. Vou compartilhar aqui esse material com vocês, porque numa aula síncrona, né, sem o material fica um pouco complicado. Bom, pessoal, só aproveitando, como nós tivemos aula, né, sábado passado, e vai ter um feriado, pela nossa programação normal dessa disciplina, era para ter aula agora no próximo sábado, certo? Só que vai ter um feriado na quinta-feira, e para não ficar uma coisa aí, e 2 sábados seguidos, ficar cansativo, eu coloquei uma proposta lá na sala de aula para que a aula presencial, ao invés de ocorrer agora no dia 1º, né, ela vai ocorrer só no dia 8, certo? Então, as aulas presenciais da disciplina de gestão de processos e qualidades, juntamente com a de marketing, que a marketing a gente vai dar continuidade, uma será no dia 8 e a outra será no dia 22, que é quando a gente encerra as duas disciplinas e vocês concluem, certo? Ok? Bem, dito isso, pessoal, vamos iniciar a nossa disciplina de gestão de processos e qualidade. Gente, essa disciplina, ela é tão... Todas as disciplinas são importantes, certo? Mas, no caso da gestão de processos, elas têm se tornado algo tão importante dentro das organizações que ela já conseguiu se separar da administração. Então, hoje, existe um curso de graduação que é só falando de processos, que é um curso na área de tecnologia de processos gerenciais, né? Ou seja, você é graduado em processos gerenciais. Como é um curso de tecnologia, ele é menos tempo, então são mais ou menos 3 anos e meio você estudando só processos. Ou seja, é um mundo, né? Então, na administração, a gente só está pegando um extrato. Então, quem gostar da disciplina, né, quem se identificar, pode dar continuidade ao ensinamento através de outras possibilidades, através de uma especialização, ou até mesmo através de uma graduação. Eu acho, se eu não me engano, Mariane, eu ainda estou pensando aqui como é que vai ser a PPS dessa disciplina, certo? Eu ainda não tenho. Hoje, eu estava trabalhando nela, o que é que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em pegar algumas ferramentas de qualidades, que a gente vai aprender aqui algumas ferramentas de qualidade, e a gente vai fazer isso em sala de aula, conforme nós fizemos com a disciplina de gestão financeira, onde a gente fez aquela simulação de fluxo de caixa. Então, eu estou pensando em fazer o quê? Pegar algumas situações e pedir para vocês aplicarem algumas técnicas de gestão de qualidade. Só que eu pensei isso hoje, eu ainda não elaborei, porque eu nunca dei essa disciplina com essa exigência de PPS. Na verdade, fazia uns 5 anos que eu nunca tinha sido lotado para essa disciplina, né? Aí eu estava até refazendo, me atualizando de algumas coisas, né? E essa disciplina ela vai ser dividida em duas, né? As 2 primeiras semanas a gente vai falar de gestão de processo e as outras 2 vão falar de gestão da qualidade, que são coisas diferentes e que se complementam. Porque é o seguinte, um dos benefícios da empresa, quando ela aplica a gestão por processo, uma das consequências é ela ter mais qualidade. Então, uma está dependendo da outra. Ou, se eu quero melhorar a minha empresa em termos de qualidade, eu tenho que pensar como estão os meus processos, porque os meus processos podem estar influenciando na qualidade, né? E por que é importante a empresa, e nós, como estudantes, entender sobre a gestão de processo, entender sobre o processo? Primeiro, pessoal, dimensionamento da força de trabalho.
é muito comum acontecer os seguintes erros. Você vai montar uma empresa ou você está trabalhando em uma empresa onde o seu setor ele se transforma em um gargalo. Gargalo, pessoal, é um jargão, acredito que você já deve ter ouvido, que existe dentro da administração, que é aquele setor que as coisas emperram, né? As coisas emperram. Então, de repente, aquele setor que está sendo gargalo é um setor que a empresa não dimensionou corretamente a quantidade de pessoas que estão trabalhando nele. Isso faz com que os funcionários que atualmente estejam naquele setor estejam sobrecarregados. A partir do momento que ela entende da gestão do processo, que ela sabe como é que é o processo que rola naquele setor, é capaz dela dizer que, olha, o problema vai estar continuando, porque a força de trabalho não está adequada para que os processos que existem nesse setor ocorram. Né? Outra coisa, desburocratização. A partir do momento que eu tenho conhecimento de como o meu processo ocorre, é possível eu eliminar algumas ações, algumas atividades, algumas etapas que elas se mostram desnecessárias. Outra coisa, e a consequência disso é o quê? A flexibilização organizacional, que é o que a gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É a flexibilização organizacional. Ou seja, hoje em dia, pessoal, a gente está vivendo uma era de mudanças muito rápidas, né? Aquilo que hoje funciona, amanhã pode não funcionar mais, né? A Covid nos mostrou isso, né? Esses alagamentos agora do Sul nos mostrou isso, que a empresa ela sempre está à mercê das mudanças da sociedade. Se eu trabalhar numa empresa inflexível, aquela empresa que se recusa a reaver os seus processos, ela vai acabar falindo, ela vai acabar não se adaptando. E a partir do momento que você entende os seus processos, fica mais fácil de vocês adaptá-lo, de vocês flexibilizar a empresa para o que está ocorrendo no meu ambiente, no ambiente externo. Né? E, obviamente, se eu tenho conhecimento dos meus processos, eu consigo melhorar os meus serviços e os produtos. Se eu consigo melhorar meus serviços e produtos, a tendência é que eu consiga ofertar melhores serviços, que eu conquiste novos clientes e que entre mais dinheiro para a minha empresa e que eu tenha saúde financeira. É um ciclo. Né? O gerenciamento dos processos, eles permitem uma visão sistêmica da organização. E aqui eu quero que você aprenda dois conceitos que vai servir para que quando você estiver participando de uma palestra, alguém falar, porque na primeira vez que me falaram isso, eu não entendi. Eu era estudante de administração e eu não entendi. Eu fui assistir uma palestra, o cara dizia assim, não, a gente tem que ter uma visão holística da empresa. Meu Deus do céu, que diabo é visão holística da empresa? E eu não sabia, ele falou a palestra todinha, e na época não tinha essas coisas assim de internet, que eu ia lá e olhava, não, né? Mas a visão holística ou a visão sistêmica da empresa, pessoal, é você ter uma visão da empresa de cima. É você visualizar a empresa como um todo. É você saber que todos os setores estão conectados e que o erro no processo de um setor vai influenciar no processo de outro setor. É que saber que as demandas que chegaram para você de um setor elas têm um sentido e você vai ter que demandar para o outro setor e esse outro setor tem que saber por que veio de você, né? Ou seja, você tem que saber que os processos são todos interrelacionados, né? E outra coisa que a gente tem que pensar, as empresas, elas só existem por causa dos processos. Toda empresa só existe por causa do processo. Por exemplo, agora eu até falei lá no grupo que para solicitar a segunda chamada, existe um processo. Para eu dar essa aula aqui para vocês, existe um outro
processo. E todos esses processos têm etapas. E uma coisa que a gente tem que perceber, vocês como profissionais da área, você tem que pensar assim, no que esse processo vai ajudar ao meu cliente. O que eu posso, sempre tem que ter esse pensamento. O que eu posso fazer para melhorar esse processo de forma que ele se torne melhor para o meu usuário. Então, vamos supor, se o processo, como é que se diz? Se o processo de solicitar a segunda chamada for muito burocrático, eu não vou estar atendendo os requisitos de vocês, que são os usuários. Então, eu tenho sempre que pensar no que eu posso fazer para melhorar esse processo para vocês, tá certo? E lembre-se, mas melhorar processo, pessoal, não significa extingui-lo, não. Significa dizer que ele existe, mas que ele precisa sempre ser melhorado. Olha aqui a quantidade de abordagens que a gente pode trabalhar na gestão de processo. Quando eu trabalho o mapeamento de processos, quando eu trabalho processo, eu tenho que saber de uma coisa que é chamado mapeamento. Então, existe toda uma técnica de mapeamento. Acho que a Mariane, acho que a Mariane perguntou a relação a PPS. Em relação a PPS, só um minutinho, pessoal. Só um instante. Pronto. Sim. A Maria me falou, aí, porque eu tô trabalhando nessa disciplina, né? É uma das coisas que eu pensei que era o seguinte, dividir novamente a equipe para fazer 2 seminários, né? A equipe 1 falaria sobre os 6 sigmas, que é uma técnica de gestão, e outra falaria sobre o ISO 9001, mas eu estou em dúvida se eu utilizo o ISO 9000 ou se eu utilizo o PNQ, que é a FNQ, que é a Fundação Nacional de Qualidade. Mas eu estou em dúvida ainda, certo? Mas quando eu falo processo, eu estou falando de mapeamento de processo, eu estou falando dos 6 sigmas. Professor, o que é 6 sigmas? Aguarde que a gente vai ver. Eu estou falando de modelagem de processo, eu estou falando de ISO 9000. Alguém já ouviu falar? Eu acho que vocês já ouviram falar, né, fulaninho, essa empresa tem um certificado ISO, né? Esse certificado ISO significa que a empresa trabalha os processos dessa empresa, ela tem uma padronização e que essa padronização pode, não garante, pode garantir um certo nível de qualidade, certo? Tem também esse aqui que é o BPM. BPM é uma sigla em inglês que, ai meu Deus, é Business Process Management. Business Process Management, que em português ele quer dizer gestão de processos do negócio, que a ideia é aumentar a competitividade da empresa através da gestão de processos. Esse BPM a gente não vai trabalhar en passant, até porque, na verdade, ele é muito complexo, envolve o pagamento de um valor assim, bem alto. É uma certificação. Né? Geralmente, ele nem na graduação e nem no técnico se trabalha o BPM. Se você quiser ir nele, você tem que fazer uma especialização. Just in Time, que é uma outra técnica de gestão de processo. O Kanban, o MASP, que a gente vai ver, que é melhoria de análise e solução de problemas. Processo produtivo. Aqui, pessoal, nas aulas síncronas, eu vou trabalhar toda uma parte conceitual, teórica e introdutória. Mas, lá no ambiente virtual, as nossas aulinhas, a aula 1, por exemplo, eu já verifiquei, ela está muito, como é que se diz, ligada ao processo produtivo, ou seja, como se trabalha no processo, a gestão de processo dentro da indústria. Na verdade, foi a indústria que começou a estudar, a trabalhar
essa questão da gestão de processo. Aí depois ela sai e vai para o comércio, vai para o serviço, vai para os órgãos públicos. Então, lá vocês vão trabalhar muito isso aqui. E vocês aproveitem porque tem aulas lá, inclusive eu já vi, tem aulas lá que é um professor Túlio, que é um cara assim, extremamente gabaritado. Ele já trabalhou mais de 20 anos, eu acho, na indústria. Ele saiu da indústria e foi dar aula no IFCE. Então é um cara assim que do mercado mesmo e é da área dele. E por fim a gente vai trabalhar também, como eu falei, a parte de gestão da qualidade, né? Então, pessoal, primeiro a gente tem que entender, para a gente começar a nossa disciplina, a gente tem que entender o que é um processo, né? Eu coloquei essa imagenzinha aqui, que ela fala, que ela dá mais ou menos a ideia do processo, que é uma engrenagem, né? O que é que essa imagem nos remete? É uma engrenagem que, se essa engrenagem aqui, ela se mover, ela vai mexer esse aqui, que vai mexer esse outro aqui, que vai mexer esse outro. E essas engrenagens, é como se cada engrenagem dessa fosse uma etapa, e que uma etapa influencia na outra, que influencia na outra, e no fim eu vou ter um resultado final. Tendo essa parte conceitual, ó, processos, eu coloco muitas palavras, pessoal, porque é para vocês lerem depois, né? Às vezes não tem muito tempo. O ideal é que vocês leiam a apostila, mas questão de trabalho, alguma coisa não lê isso aqui que aí dá para aprender. Processos são sequências de atividades e tarefas, e a gente vai ver que tarefas e atividades são coisas diferentes. Mas vamos lá. Processos são sequências de atividades e tarefas de forma ordenada. Então, se for desordenada, não é um processo. E ele diz o seguinte, ó, em que cada etapa consome recursos com o objetivo de um resultado final esperado. Então, eu tenho que saber que aquele processo ele existe para dele extrair algo palpável para o meu cliente. Quando eu digo cliente, estou falando de maneira generalizada. Cliente, usuário, empresa, mas tem que sair algo daquele processo. Em outras palavras, processo é o ato de transformar o que se tem naquilo que se deseja. Exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho meus insumos. Eu vou transformar esses insumos e transformar ele num produto, que é o que eu desejo. A International Organization for Standardization, que é a ISO, é Organização Internacional para Padronização, em português da ISO. Ele fala que é o seguinte, processo é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interagindo que usa entradas para entregar o resultado pretendidos. Então, entrada, pessoal, vocês vão entender com a imagem que eu vou colocar, mas é aquilo que eu tenho de forma inicial, que do jeito que ele está, ele não representa nada para a empresa, ele não representa nada de valor, né? Nada de valor para a empresa, nada de valor para o cliente, mas a partir do momento que ele entra nos processos, que ele passa por um processo dentro da empresa, ele vai sair como algo de valor para o cliente. Certo? Por enquanto, o pessoal tá tranquilo. Tô indo rápido não, né? Se eu tiver rápido, vocês interrompem aí, ok? Essa Integration Definition for Model of Process, IDEF, definição integrada para modelagem de processo. Ele entende processo como o quê? Conjunto de atividades, funções ou tarefas identificadas que ocorrem em um período e que produzem algum resultado. Interessante, pessoal, que ele bota o seguinte, ó, que ocorre em um período. Isso significa que todo processo tem um início, tem um meio e tem um fim. Não existe processo infinito, ele sempre vai ter um fim, certo? A Bárbara Thurman, o que é que ela diz? Tutzman. Aí ela já fala um pouco da qualidade, né? Qualidade é atingir ou buscar o padrão alto em vez de se contentar com o mal feito ou truculento. Não está muito ligado a processo, não. Está mais ligado à qualidade aqui. Norma NBR, ISO. Essa norma NBR, pessoal, é a normas brasileiras, né? Nós, no Brasil, tem um setor, tem uma área, tem uma empresa, digamos assim, uma instituição, melhor dizendo,
que ela é responsável por todas as normalizações que existem dentro do Brasil, né? Então, o que é que eles entendem como processo? Conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos em produtos. Saída. Pessoal, vocês já viram esse processo? Eu acredito que sim, eu só quero confirmar. Vocês já viram essa ideia aqui em alguma outra disciplina? Essa ideia dessa imagem aqui? Nunca viram? Pronto. Então, pessoal, isso aqui, todo estudante de administração, ele tem que entender isso aqui, certo? Isso aqui é uma esquematização de um processo. Isso aqui, pelo que eu estou vendo aqui, é como se fosse de uma padaria, certo? Aqui é um macro processo, um processo grande, é um processo geralzão da empresa. Então, aqui nós temos as entradas, também conhecida como inputs. Detalhe, viu, pessoal? Se vocês tiverem interesse de fazer algum concurso na área assim, de administração, algo do tipo, isso aqui cai bastante, né? Isso aqui, as entradas são inputs. O que é que são os inputs? As entradas são os insumos. Então, o que é que pode... É tudo que eu vou precisar de início para produzir aquilo que eu quero vender. Então, eu coloco aí as minhas matérias-primas, como ovo, eu tenho que adquirir ovos, eu tenho que adquirir farinha de trigo, eu tenho que ter água, eu tenho que ter maquinário, comprar os maquinários, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter... O que mais que a gente tem que ter? Tem que ter dinheiro, recursos financeiros, né? Tem que ter recursos tecnológicos. Então, o pão, para ele sair quentinho para o cliente, ele tem que ter todas essas entradas. Depois que ele entra dentro da empresa, ele vai passar por várias fases de processamentos. Lembrando, pessoal, que dentro desse processo aqui, desse processamento aqui geralzão, existem vários outros processos, que são os microprocessos. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela está fazendo um determinado processo. Não sei, vou dizer aqui que ele está, o processo de assar o pão. Já esse pessoal aqui está fazendo o processo de bater a massa. Já essa pessoa aqui está fazendo outro processo que eu não sei, porque eu não conheço muito os microprocessos na padaria, né? E aqui, pessoal, depois de passado por todo esse processamento, o produto tem os outputs, ou saídas, né? Que é o quê? Que é os pães, os biscoitos, os bolos, disponível aqui para essa cliente. Lembrando que isso aqui é um macroprocesso, ok? Isso também, pessoal, é conhecido como visão sistêmica da empresa ou visão holística da empresa. Então, o primeiro passo que é a empresa ter essa visão geral, essa visão que existe esse macroprocesso ou que existem macros processos, né, que precisam ser estudados. Bom, eu falei aqui, pessoal, mas eu esqueci que não era para eu ter falado. Mas vamos lá. Eu errei. Eu acabei dizendo qual era qual eram os tipos de entrada, qual era os tipos de processamento, qual era os tipos de saída. Mas, na verdade, eu tinha planejado de que vocês me dissessem quais eram essas entradas, qual eram os processamentos e quais eram as saídas. Mas, enfim, ó, entrada está aqui, ó, os ingredientes: farinha de trigo, sal, ovos, manteiga, seu conhecimento, expertise, o manual de receita, né, que contém as informações, as quantidades, as sequências, né, os equipamentos. Aí tudo isso vai passar pelo processamento, né, que no caso aqui, ó, ocorre quando o padeiro inicia a sequência pré-estabelecida na atividade, misturar os ingredientes, né? Esses ingredientes, quando são misturados, existe um padrão, existe uma ordem. Eu não posso misturar de qualquer forma,
né? Então, eu tenho que ter isso anotado e deixado claro para todas as pessoas que vão fazer. Eu digo isso, pessoal, mas isso serve para todas as empresas. Eu trabalhei no IFCE Campus de Calcaia como chefe de departamento de administração. E lá tinha uma sala muito grande. E nessa sala, eu mandei colocar uma lousa, aquelas lousas que tem de quadro branco, só que eu mandei colocar uma lousa de uma ponta a outra. Então, o que foi que eu fiz? A gente mapeou os principais processos e a gente escreveu o passo a passo de cada processo nessa lousa e ficou lá. Então, sempre quando alguém tinha alguma dúvida de como proceder, era só olhar para a lousa e fazer. Chegou-se um tempo que ninguém olhava mais para a lousa. Já sabíamos o processo. Só que o que é que acontece? Existe, aqui, lá dentro do IFCE, existe o processo de remoção. Então, quando o funcionário era removido para outro campo, chegava um novo, aquele novo, ele só perguntava uma vez. Olha como a gestão de processo é importante. Como dá mais agilidade à coisa. Porque ele perguntava uma vez, a gente explicava e dizia, da próxima vez está ali, ó. É aquele item, aquela escrita vermelha. E assim ele ia criando expertise. Né? Voltando aqui, as saídas, ó, o final, a saída espera que pães quentinhos estejam prontos para serem vendidos. Pães quentinhos de qualidade. Também não é de qualquer jeito. A gestão de processo, ela se preocupa com isso, com a melhor saída. E ela também ou seja, pessoal, a gestão de processo, ela se preocupa com a eficiência e com a eficácia. Eu tenho certeza que vocês sabem a diferença dessas duas palavras, não sabem? Qual a diferença, pessoal, de eficiência ou eficácia? Isso cai em concurso também. Me digam aí, ou escrevam. A eficiência é executada como uma tarefa de qualidade e a eficácia faz com como atingir aquilo ali, entendeu? Mais ou menos isso. Tem uma lógica no que você falou, mas ainda não é a que eu gostaria. Mas está dentro está no rumo certo. Eu acho que a eficácia seria você fazer tal coisa que te traga realmente aquele resultado esperado. Mais ou menos, mas também está no rumo certo. Essas também são duas, como eu falei, são dois conceitos em que caem muito assim no concurso. Pessoal, ó, eficiência e eficácia. A eficácia, ela está ligada a você conseguir atingir um objetivo. Sempre que você conseguir atingir um objetivo, você foi eficaz. Então, por exemplo, aqui no caso dessa padaria, eu tinha eu tinha como objetivo, eu tenho como objetivo todo dia pela manhã deixar prontos 10 pães carioquinhas, 12 bolos e 5 bolachas. Então, dá um exemplo aqui, 5 pacotes de biscoito, vamos supor. Se todo dia eu conseguir fazer isso, eu fui eficaz. Então, eficaz é você atingir aquele objetivo que foi proposto. A gestão do processo, ela se preocupa com isso. Ela se preocupa com que você atenda ao objetivo. Se de objetivo, você foi eficaz. Mas o que é eficiência? Eficiência é você atingir esse mesmo objetivo, só que da melhor forma possível, de uma melhor forma possível. Então, por exemplo, eu consegui, ao final, fazer esses 10 pães, esses 12 bolos. Só que para isso, eu fiz uma mudança no meu processo que eu consegui atingir as minhas metas, só que eu consegui diminuir minha quantidade de insumos,
eu comprei uma máquina que fez com que os pães, os bolos fossem assados de forma mais rápida. E assim eu consegui entregar os pães de forma mais cedo, pela mesma quantidade, pelo menor custo. Aí, nesse caso, eu fui eficiente. Então, eficaz, atingir o objetivo. Eficiente é você atingir o objetivo de uma maneira mais rápida, mais fácil, mais econômica e que apresente a mesma ou, de preferência, melhor qualidade. Deu para entender essa diferença? Aí, por que a gestão de processo ela se preocupa com a eficácia e com a eficiência? Porque, primeiro, ela vai estar sempre olhando para o produto. O produto está sendo entregue ao cliente da forma como ele quer? Tá, massa. Agora, vamos olhar aqui para o processo. Como eu posso deixar esse processo mais eficiente? O que eu posso mexer nele? O que eu posso tirar dele? O que eu posso acrescentar nele que vai fazer com que eu tenha economia de dinheiro e de tempo? Isso é eficiência e eficácia. Né? Uma outra forma de ver é isso aqui. Ó. Por exemplo, as entradas, pessoais, elas podem ser entendidas como os nossos fornecedores. Então, no caso da padaria, os supermercados são uma entrada, porque eles fornecem farinha de trigo, eles fornecem ovos. As escolas técnicas de panificação, elas fornecem profissionais especializados em fazer pão. A indústria de equipamentos, elas são fornecedores. Por quê? Porque elas fornecem, como é que se diz? Equipamentos que vão facilitar e melhorar a produção dos pães, digamos assim. Né? Então, nós temos é como diz aqui, ó, os supermercados, ingredientes, a escola técnica, os padeiros, né? Indústria de equipamentos, maquinário e luz elétrica. Aí eu faço aqui as atividades, eu tenho aqui as saídas, né? As atividades, misturar os ingredientes, deixar a massa descansar, assar a massa, e tenho aqui as saídas, né? Que são os pães quentinhos, que vai para onde? O cliente, que é a população local, os hotéis da região, né? Então, tudo aqui, pessoal, quando eu trabalho de gestão de processo, eu tenho que mapear tudo isso aqui, ó. Eu tenho que ficar mapeando o tempo todo para saber se esse aqui está me fornecendo de forma com qualidade, se está me fornecendo com o melhor preço, se está me fornecendo em tempo adequado. Para quê? Para que não tenha gargalos, né? Esse cliente aqui, pessoal, ele vai servir também, eu tenho que pesquisar dele, tenho que entender dele se ele está satisfeito. Quais são as reclamações dele? Por quê? Porque ele se reclamar muito de alguma coisa, é porque está tendo algum processo aqui que está tendo problema. E esse cliente tem que me dizer, eu tenho que identificar onde é esse problema e resolver. Qual é o processo? Por exemplo, o cliente pode estar reclamando que ele vai lá às 5 horas da manhã na padaria e ainda não tem pão. Então, dentro do processo de fazer pão, está tendo alguma falha, porque 5 horas da manhã o pão está lá. Ou ele reclama que o pão está muito queimado, aí volta, vamos ver qual é o processo que a gente está falhando, que o pão está saindo queimado. Só por curiosidade, há muitos anos atrás, não tem nada a ver com a aula, mas é porque agora eu me lembrei, falou desse processo. Há muitos anos atrás, vocês hoje tem as petas, né? Aquelas petas que elas vendem de uma bolinha. Eu acho que ainda vende, mas nunca mais eu vi as rosquinhas, que é a mesma peta, só que ela é uma rosca, parecia uma pulseira, assim, não cabia a mão dele não, mas era uma rosquinha, eu chamava de rosca, que era a peta. E tinha um cara da padaria que ele sempre fazia. Aí, uma vez eu conversando com ele, aí ele pegou e disse assim, ele pegou e falou que tinha as perdas. O que era as perdas? Era, como é que se diz? Era as rosquinhas que queimavam demais, as rosquinhas queimadas.
Aí ele pegou e aí disse, porque tem as roscas que ficam queimadas, não sei o que, tarará, tarará. Aí eu peguei e disse assim, tu faz o que com a rosca queimada? Pois é, a Amanda lembra qual é. E tu faz o que com as roscas queimadas? Aí eu peguei e disse assim, não, tem uns moleques aí da rua que gostam das roscas queimadas. Aí eu dou para eles as roscas queimadas. Aí eu peguei e disse assim, cara, tu já notou que tem gente que gosta de rosca queimada? Ele disse, tem isso, menino gosta. E por que essas roscas queimadas tu não bota para vender? Aí eu não sei se ele colocou essas rosquinhas queimadas para ele vender, mas eu tenho certeza que se ele colocar essas roscas queimadas, ia ter público para comprar essas, porque tem gente que gosta da rosquinha mais escura, mais queimada, que fica mais crocante. Isso é uma coisa que eu me lembrei. Então, pessoal, os fornecedores são responsáveis pelas provisões de insumos ou fontes de entrada. Por isso que, sempre quando eu pensar em gestão de processo, eu tenho que pensar em fornecedores, que é o que vão me entregar os insumos, e eu tenho que pensar nos clientes, que são as pessoas que vão receber esses insumos depois que eles tiverem sido valorizados. Porque o que é que acontece, pessoal? Se eu entregar para o cliente farinha de trigo, sal, ovo, manteiga, entregar tudo para ele, aquilo ali não vai ter valor nenhum. Ele não vai ter valor nenhum, porque ele não tem máquina em casa de fazer pão e ele não quer perder tempo fazendo pão. Então, a partir do momento que os insumos vão passando pelos processos da empresa, ele vai ganhando valor para o cliente. E quando ele está pronto, aí sim, é o momento que o cliente vai valorizar aquele produto. Né? Então, pessoal, como eu lhe falei, aqui é um processo geral, mas aqui nessa entrada, que eu falei, que são os responsáveis, só nessa entradinha aqui, pessoal, já existem vários processos. Para eu comprar um produto, eu tenho que ter um processo, né? Para eu comprar, para que os insumos cheguem dentro da empresa, eles precisam ser categorizados. Então, assim, do mesmo jeito que para fazer o processo, o pão, existem outros processos, e aqui também existem outros processos. Por exemplo, a venda de pão. Como é que se dá o processo da venda de pão? Eu vou dar, por exemplo, a venda de bolo. Eu vou botar um exemplo de uma como é que se diz? Uma panificadora que tem aqui em Fortaleza, em Empório de Fátima. Eu fui lá comprar um bolo. Olha como é que é o processo de lá. Primeiro, para você entrar na loja, você não pode entrar assim, chegou e entrou. Você tem que, olha o processo, você tem que apertar um botão, e esse botão vai te dar uma plaquinha, onde nessa plaquinha vai ter um número. Aí eu quero comprar bolo. Eu vou lá, olha o processo. Eu vou lá na mulher que vende o bolo, ela vai me perguntar qual é o bolo que eu quero, eu vou dizer qual é o bolo, e ela vai ficar medindo o tamanho. É esse tamanho que você quer? Eu digo, não, é mais. É esse daqui? Não, é menos. É aqui? É isso. Aí ela parte o bolo do tamanho que eu quero, bota num prato. Aí eu tenho que levar esse prato para. Não, ela já pesa. Quando ela pesa, ela pede a minha placa, ela anota a anotação da placa, eu vou para a mesa, como, depois eu volto, vou para o caixa pede a minha placa, ele anota o número da placa, aí ele diz o valor, eu pago. Ele finaliza o processo da placa, aí quando eu sair, eu boto a placa dentro do aparelho e libera a minha saída. Isso tudo, pessoal, está aqui dentro, ó. E tem vários outros microprocessos, entendeu? Dito isso, pessoal, você tem que entender que dentro da empresa a gente tem o macroprocesso, o processo, o subprocesso. E esse subprocesso tem etapas e tem atividades. Isso, pessoal, é só uma classificação para a gente poder entender, certo? Não existe uma regra assim, isso é macroprocesso, isso é processo, isso é subprocesso. Não existe uma regra assim. É a sua noção como técnico em administração que vai classificar. Olha, isso aqui para mim é classificado como macroprocesso, isso aqui como processo, isso aqui é com sub. Inclusive, uma vez eu fiz um mapeamento lá do IFCE, a gente não colocou subprocesso, a gente tirou essa etapa.
a gente só classificou as coisas como processo e como macroprocesso e subprocesso. Como eu poderia tirar o macro, deixar só processo e sub, né? Mas enfim. O que é esse macroprocesso? É um conjunto de processos fundamentais ou críticos para cumprir a missão de uma organização. Eles estão diretamente ligados aos fornecedores e a clientes. Focam na obtenção de soluções integradas de produtos e serviços que satisfaçam as necessidades dos clientes. Então, para você identificar e classificar algo como macroprocesso, você tem que ter a visão holística, né? Então você vai ter que, você vai ter que identificar quais processos ali dentro daquela empresa é chave para ela cumprir a missão dela. Aí você tem que entender a missão. Ou seja, um erro nesse. Aí, uma outra forma de visualizar isso, já que a maioria das empresas não sabe a sua missão, não sabe a sua visão e não sabe os seus valores. Uma outra maneira de eu ver isso, né, do macroprocesso, é fazer o seguinte pensamento. Se der um problema nesse processo, vai afetar a entrada de dinheiro no caixa, vai causar muita irritabilidade para o meu cliente, pronto, isso aí a gente pode considerar um macroprocesso, pois são aqueles críticos, né? Aí existe uma linha tênue entre macroprocesso e processo, né? Que na verdade dentro do macroprocesso vai ter um processozinho pequeno. Então vamos lá, vamos supor, comprar insumos. Comprar insumos eu posso identificar como um macroprocesso. Só que, para eu comprar o insumo, existem pequenos processos que juntos formarão um processo só. Então, por exemplo, vou botar aqui um exemplo de microprocesso para a compra de insumos. Solicitação do setor responsável. Então, para comprar insumo, o setor responsável, vai botar aqui assim, ó, peraí. Você consegue mexer aqui para ficar mais dinâmico? Botar adesivo. Não, adesivo não. Notas adesivo. Pronto. Eu acho que dá certo aqui. Só mesmo para deixar mais dinâmico. Então, o macroprocesso é compra de insumos. Só que para compra de insumos existem alguns processos, como por exemplo, solicitação do setor. Então, o setor ele vai ter que fazer uma solicitação. Isso é um processo. 2, setor de compras vai fazer uma pesquisa de mercado. Isso é um processo 2. Almoxarifado vai receber os insumos comprados. Vocês conseguiram identificar que o processo de compra de insumos, ele tem vários outros, o macroprocesso, compra de insumos, tem vários pequenos processos para ele realizar, né? E eu tenho que mapear tudo isso. Só que, pessoal, o que é que acontece? Nesses processos, também tem os subprocessos. O que são os subprocessos? São os conjuntos de atividades interrelacionadas que transformam insumos em produtos ou serviços. A quantidade de subprocessos varia conforme a complexidade do processo. E o nível mais detalhado, as atividades de um subprocesso são divididas em tarefas. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vou apagar isso aqui. A solicitação do setor é um processo. Só que, para o setor solicitar, o que é que ele precisa fazer? Entrar no sistema, fazer pedido no sistema, fazer
Não, vou botar assim, que funcionário do setor sinaliza a falta através de um e-mail. Chefe do setor recebe o e-mail e envia solicitação para o setor de compras. Setor de compras analisa. Assim, não dá para escrever, mas setor de compras sinaliza, junto ao almoxarifado, a confirmação da falta. Isso tudo são subprocessos. Ainda tem como compartilhar a tela? Não está compartilhado não a tela? Vocês não estão vendo não? Tudo que eu estou escrevendo, pelo amor de Deus. Tá não, viu, professor? Até que o senhor escreve aí, mas não apareceu nada. Gente do céu. Mas o que é que vocês estão vendo? Só o slide do conteúdo. Então, tá certo. É porque assim, o Google Meet, ele apareceu ele tem como é que se diz? Umas funcionalidades que eu nunca utilizei. Aí ele tem essas funcionalidades aqui, eu achava que funcionava, mas não funcionou não. Obrigado. Mas pelo menos vocês estão vendo os slides. Mas vocês conseguiram entender o que é macroprocesso, processo, subprocesso? E esse subprocesso tem etapas, e para cada etapa eu tenho que realizar pequenas atividades, pequenas tarefas que vão fazer com que o meu processo macro ele seja concluído, ok? Não vou mais utilizar essa funcionalidade. E aí, pessoal, importante isso aqui. A gente pode classificar os processos quanto aos tipos, certo? A literatura, ela dá 3 tipos de processo. Existem os processos finalísticos, existem os processos de apoio, existem os processos críticos. Então, o que é o processo finalístico? É o processo que compõe as atividades fim da organização, diretamente envolvida no atendimento às necessidades do cliente. Ela se relaciona com a razão de ser da organização. Um bom exemplo de processo finalístico. No caso do IFCE, o processo finalístico, pessoal, é o processo de dar aula. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês é classificado como um macroprocesso de ministrar aula para os alunos. Ele é considerado finalístico, ele é do tipo finalístico por quê? Porque ele tem tudo a ver com o propósito da organização. O propósito do IFCE, a principal, diga assim, a principal atividade do IFCE, a principal atributo é dar aula. Não existe outra coisa, é dar aula. Existem vários tipos de processos, mas dar aula é o principal. A finalidade dele é essa. Então é por isso que chama finalístico. Só, pessoal, o que é que acontece? Para eu dar, assim, aí dentro desse processo é o quê? Aí, quais são as etapas? Eu abro a sala no Meet, eu aviso a vocês no WhatsApp, isso tudo são etapas do processo, né? Depois de abrir no WhatsApp, eu abro a sala, aguardo vocês, boto para gravar, tem todos vários processos dentro desse macro processo. Só que existe também, pessoal, o de apoio, que são aqueles que dão suporte às atividades de natureza finalística da organização. Então, por exemplo, eu não, acho que não, como é dia de sábado, vocês não têm, mas, por exemplo, lá no IFCE, do Guaramiranga, é para ter merenda escolar.
Então, a merenda escolar, ela não faz parte da finalidade geral do IFCE. A finalidade do IFCE não é da merenda escolar. Mas a merenda escolar, ela é um apoio para o processo finalístico, que é da aula. Então, existem processos para oferecer merenda escolar pelos alunos que são importantes e que precisam ser feitos, mas eles não são processos finalísticos, eles são processos de apoio, certo? No caso lá no IFCE, processo de vigilância. O processo de vigilância é um processo de apoio para exercer os processos, como é que se diz? O processo finalístico. Deu para entender? Acho que deu, né? Tá um instantezinho. Voltei, desculpa. Além dos processos finalísticos, processos de apoio, aí tem os processos críticos. Só que, na verdade, esses processos críticos, ele é meio que eu pegar, eu mapear quais são os meus finalísticos, quais são os de apoio, e ver qual deles são os mais importantes. Quais deles são isso aqui? Olha, se esses aqui não ocorrer da forma correta, quebra tudo. No bom português é isso. É tanto que eu botei aqui, ó. São os principais processos finalísticos, embora alguns processos de apoio, alguns possam ser considerados críticos pela importância nos resultados institucionais. Então, do mapeamento que você fez de todos os processos finalísticos e de todos os de apoio, existe alguns que são críticos e que esses estão ligados diretamente aos resultados das instituições. Aí você, para esses, você tem que ter um olhar mais aguçado. Para esses, você vai ter que dar uma prioridade, né? E aí, pessoal, com base nisso, eu peguei essa pergunta aqui do concurso e eu queria que vocês lessem e dissessem o que é que vocês acham, qual é a resposta. Vejam aí, A, B, C, D ou E? Leiam com calma e vejam aí. Vão colocando aí o que é que vocês acham que é a resposta.
Só duas pessoas, é? Eita, cada um é um. Ó, vamos lá. Aqui. Eu vou botar o que tinha aqui, mas tem algumas coisas que eu botei exatamente para a gente questionar, né? A única alternativa, lembrando, pessoal, que aqui, ó, ele está pedindo a incorreta, viu? Aqui está errada. Ó. A única alternativa incorreta é a letra E, já que sua descrição refere-se aos processos finalísticos e não a subprocesso. Vamos lá. Ó. Os processos críticos podem dificultar ou impedir a realização dos objetivos estratégicos quando não sejam gerenciados da forma adequada. Correto, viu, pessoal? Os processos críticos são exatamente aqueles que influenciam, são os mais importantes da empresa. Eles tanto podem ser finalísticos, como eles podem ser, como é que se diz, de apoio. Por exemplo, lá no IFCE existe um processo que é o pagamento de energia elétrica. Para a gente fazer o pagamento de energia elétrica, existe um processo. Não é chegou, toma o dinheiro, não. Tem todo um processozinho lá. Esse processo ele é de apoio, ele não é finalístico. Mas, se der errado, se a conta não for paga, a gente não vai ter luz. E não tem condições de dar aula. Né? Então, processos críticos, eles podem dificultar ou impedir a realização. Então, o pagamento de conta de energia é um processo crítico, porque se não fizer da forma correta, ele vai acabar prejudicando a empresa. Então, essa resposta está certa, só que a gente quer a incorreta. Ó, os processos finalísticos estão diretamente relacionados aos fundamentos estratégicos da organização, missão, visão de futuro e objetivo. Correto. Os processos finalísticos é exatamente isso. Está focado com o que o que a empresa de fato quer oferecer para o cliente. Ou seja, qual é a missão dela, para que ela existe. Vocês já trabalharam, né? Questão de missão, visão e valores? Sim ou não? Pronto, então vamos, ó, missão, visão e valores. Pessoal, toda empresa é para ter missão, visão e valores. Porque, na verdade, elas é que vão definir o que é um macroprocesso, o que é um subprocesso, o que é um processo finalístico, tal. Aí,
o que é a missão da empresa? A missão é para que aquela empresa existe. Aquela empresa existe por quê? Por que ela surgiu? Por que ela está funcionando lá todo dia? Para alguma coisa ela existe. Então, a pergunta é essa. A minha empresa existe para quê? Não é para ganhar dinheiro. Dinheiro não é missão, dinheiro é consequência. Né? Depois que eu descubro para que a minha empresa existe, depois vocês podem até fazer um teste, pessoal. É procurar quais são as missões das empresas, que várias empresas têm. O IFCE tem uma missão. Né? Depois fica a tarefa aí de casa, quem quiser. Missão do IFCE, missão do Hotel Escola de Guaramiranga. Aí vocês pegam uma empresa que vocês gostam de usar e pesquisa a missão dela. A visão, pessoal, é onde eu quero chegar. Onde eu me vejo daqui a 20 anos. Como essa empresa quer ser daqui no futuro. Isso é a visão da empresa. Então, eu já sei para que ela existe. Eu já sei aonde eu quero chegar. Ora, se eu sei para onde eu quero chegar, eu tenho que fazer alguns processos para poder chegar lá. Por isso que essa questão da missão e a visão influencia diretamente nos processos. E os valores, pessoal, são todos, digamos assim, personalidade, é tudo aquilo que a empresa acredita e vê como importante e que vai ajudar na tomada de decisão. Então, qualquer decisão que a empresa tem, ela tem que ver, vai ter que ser influenciada com os valores dela. Uma vez eu entrei numa farmácia em Fortaleza, que sabe qual era o valor dela? Um dos valores dela era catolicidade. Então, isso significa o quê? Que essa empresa, tudo que ela for fazer, tudo que ela for decidir, ela tem que levar em conta os preceitos da Igreja Católica. Isso era uma farmácia. É tanto que quando você entra nessa farmácia, tem uma imagem bem grande de Nossa Senhora. Né? Olha que coisa interessante. Eu estou dando aula. Olha que coisa interessante. Pode tirar não. Olha que coisa interessante. Essa empresa, ela não vende camisinha e nem outro qualquer contraceptivo. Está vendo como os valores influenciam no cerne da empresa? A empresa não vende esse tipo de medicamento, porque vai de encontro com os valores dela, certo? Então, a letra B, pessoal, está correta. Macroprocessos estão diretamente relacionados a fornecedores e clientes. A gente viu isso lá no início, que o macroprocesso é aquele início e fim, ou seja, do fornecedor ao cliente, o geralzão, né? Processos de apoio estão diretamente relacionados à gestão de recursos internos da organização, atividades meio. Exatamente, também está correto. Então, pessoal, a única errada aí é o que o Renato e o Océlio falou. Subprocessos são processos técnicos que compõem a atividade fim da organização. Baldio foi tudo aqui. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Diretamente envolvida no atendimento. Ele misturou um monte de coisa aí e que não tem nada a ver uma coisa com outra. Ó. Professor. Oi. E aí também entra naquela questão, eu não sei se eu estou certo no meu raciocínio, mas quando eu vi essa questão aí do subprocesso, né? Eu matei logo ela porque, além de se tratar do subprocesso, é uma coisa que você não vai ter como dividir esse subprocesso numa outra fase. Não. Ele já se encontra já bem pequeno, né? Exatamente. É o outro viés também. Tá correto essa forma de pensar aí. Ok? Então, pessoal, agora a gente vai falar assim, sobre o domínio do conhecimento sobre os processos organizacionais. Né? Que eu botei aqui, ó. Um dos desafios da boa gestão na atualidade é, com certeza, o domínio do seu conhecimento dos seus processos organizacionais. Acredite, pessoal, a maioria das pessoas não, como é que se diz? Não tem o domínio e o conhecimento
sobre como é que se dá os processos na empresa. Quando a empresa é de grande porte, é até compreensível, mas às vezes, muitas vezes, empresas de pequeno porte não conhecem. Né? Quem tem grandes importâncias, como se divide para diversas ações das organizações. Tá? Aí, assim, aqui ele vai falar por que é importante eu ter esse conhecimento. Gerenciamento do desempenho, tomada de decisão, eu já falei, dimensionamento da força de trabalho, desburocratização, manutenção das rotinas ou melhoria, porque tem algumas rotinas, pessoal, que elas estão boas, elas não precisam ser melhoradas, mas tem outras que não, que cabem melhoria, ok? O gerenciamento dos processos permite uma visão sistêmica da organização, tratando como um conjunto de processos interrelacionados, com foco na expectativa ou requisito dos clientes, usuários ou cidadão. Pessoal, eu queria que vocês lessem esse caso aqui. Deem uma lidinha aí e eu quero que vocês identifiquem, primeiro, alguns processos, só nominem alguns processos, e eu quero que vocês identifiquem onde é que esses processos podem estar dando problema. Vocês têm 10 minutos para fazer isso, vocês anotem. É um caso bem real, que poderia acontecer com algum de vocês. Já, já, Amanda, tu fala, tá bom? Só dá um tempinho mais para a galera ler.
Pronto, Amanda, pode falar. Professor, eu acho que primeiramente aí teve a falta de comunicação, né, entre os setores. No caso, a cozinha e o garçom, né? Sim, E, e ainda teve a insatisfação do cliente, porque mesmo que ele tenha esperado o pedido, ele ficou insatisfeito, né? Porque o pedido dele foi frustrado. Ele pediu um hambúrguer com suco de laranja e acabou que não tinha o suco de laranja, e ele só veio saber de 5 minutos depois, e ainda teve o aumento do horário da entrega, né? exatamente. Tá correta a sua análise. Alguém quer fazer mais alguma contribuição? E ainda tem a questão do ambiente, né? Que estava com um problema, poderia ter ocasionado até um acidente, né? Teve essa questão também. Exatamente, tem isso também. Alguém quer dar... Pessoal, todos esses pensamentos aí da Amanda estão corretos. Vocês conseguem identificar o macroprocesso, lembrando que o macroprocesso é aquele que é mais importante. Eu também posso entender o macroprocesso ou o processo finalístico de uma forma geral. Aí, Professor, oi. eu vejo assim, ó, nessa parte, no final, o garçom vai tentar se explicar e tudo, né? Uhum, Ele disse que foi pela falta de determinado componente, determinado produto. Eu vejo que também aí a empresa, ela errou, né, de não ter o estoque, isso. sendo que deveria se haver um planejamento, né, para, digamos aí, para os sucos, né, a laranja, que é essencial para se fazer o produto final, né, um bom estoque da fruta, né, para poder não haver esse tipo de situação, né? Isso. Então, assim, a gente, porque existe uma coisa que também que a gente vai aprender depois, que muito daquilo que a gente entende como problema, na verdade, ou é causa ou é consequência. Na verdade, ele não é o problema. Então, se eu pedir para você dizer assim, ó, identifica aí o problema, aí você vai dizer a falta de laranja, digamos assim, a falta de laranja. Só que isso não é o problema. Isso é a consequência de um problema. Então, eu posso dizer também que, muito embora a falta de comunicação tenha sido um problema, na verdade ela pode ter sido a causa do problema, né? E outra coisa, na verdade, a falta de laranja, a causa do problema talvez nem seja a falta de comunicação. Foi exatamente o processo de compra da laranja que por algum motivo não foi eficaz. Tá vendo como é complexo? Então, se eu chegar para você e dizer assim, me diga um problema aí, a falta da laranja. Só que a falta da laranja não é problema. Ela é consequência de um problema. A consequência de um processo de compra mal feito gerou como a consequência o não atendimento da laranja, ou seja, falta de estoque. De repente, a causa foi lá no estoque. Né? E com relação ao macroprocesso, obrigado pela contribuição de vocês. Estava dentro do que eu queria. E com relação ao macroprocesso, como é que eu poderia definir qual é o macroprocesso aí dessa situação? Gente, o macroprocesso aí, o que é? O macroprocesso vamos resumir, a compra de insumos para entregar produtos para o cliente. Então, tá vendo que o macroprocesso eu envolvo desde eu pegar o processo de compra de todos os insumos para fazer o que é que ele vende mesmo que eu esqueci, hein?
os produtos da lanchonete e vender. Só que eu quero que vocês identifiquem dentro desses processos pelo menos três, ou identifique desse grande processo, desse macro processo, três processos. Três processos que eu quero que vocês identifiquem, que compreenda desde o que o cliente, desde que a empresa comprou os insumos até o momento que o cliente saiu da loja depois que ele se alimentou. Quem consegue identificar aí três processos? Pessoal, eu vou ler aqui com vocês. Ó. Por exemplo, ele tem uma hora que... Alguém quer falar? Pode falar, Renato. Professor, se você for pegar a situação geral, eu acho que de processos, dentro desse macro processo que o senhor levantou, que está descrito, dá para você ver a questão do atender o pedido, né? Quando o garçom ele vai até a mesa do cliente. Isso. A questão do produzir o pedido, né? Quando ele já tem o que o cliente vai querer consumir, e ele vai para a questão do produzir, e a questão final, que seria a entrega do pedido. Isso. Tudo isso aí que você falou era exatamente o que eu queria. Só uma reflexão. A gente colocou... Você colocou, e é natural que tenha colocado, o final como o atendimento. Só que ali não é o final, né? O processo de atendimento do cliente, o atendimento do cliente é um processo, né? Existe um padrão. O cliente senta, o garçom vai lá e entrega o cardápio. Isso é um processo, né? O outro processo, aí ele faz o pedido e ele encaminha esse pedido lá para a cozinha. Dentro dessa cozinha, como você falou, a produção do lanche já é um outro processo. Tá vendo aí? Já é o segundo processo. Quando ele devolve, aí ele come, depois ele vai pagar. O processo de pagamento já é outro processo. Então, o encerramento não é bem quando o cliente acaba de comer. E não é nem quando o cliente paga. Porque depois que o cliente paga e ele vai embora, existe um outro processo, que é o processo de limpeza de mesa, e que no caso aí, ele identificou um processo que merecia, uma situação que merecia ser corrigida, né? Ou seja, o atendimento do cliente continuou quando o cliente saiu, e quando o próximo cliente que vinha, ele já estava sendo atendido sem saber quem era. Vocês conseguiram compreender? Porque a partir do momento que eu visualizei uma situação que pudesse causar um problema para o cliente que ia chegar, né? Ele diz assim, para o próximo cliente percebeu que o local em que você estava sentado havia irregularidade no piso. Então, a partir do momento que eu identifico uma irregularidade no piso, eu já estou atendendo o meu próximo cliente sem eu nem saber quem é e sem ele nem estar na loja. Mas eu estou garantindo que esse próximo vai ter segurança. Isso é um processo. Isso, pessoal, foi só mesmo para vocês analisarem uma situação simples como essa, quantos de processos que tem. E outras, uma coisa que a gente viu aí, uma coisa que a gente vai ver também, que são os procedimentos operacionais padrões, né? Que são os POPs. Então, toda empresa tem que ter os seus POPs, porque ela é que que ela pode condicionar uma certa qualidade no atendimento. Então, o fato do cliente chegar e o garçom ir lá entregar
o cardápio, isso é um POP. Isso é um procedimento operacional padrão. Toda vida, quando o cliente sair, eu limpar a mesa e verificar ao redor se há alguma coisa que pode influenciar negativamente no atendimento do próximo cliente, isso é um POP. Outro POP é outro gargalo aí que a gente viu que poderia ser um problema, ou uma causa, ou uma consequência, é 30 minutos. Acho que foi o Renato que falou. O tempo de chegar. Será que essa empresa ela não tem um POP, ela não tem um procedimento operacional padrão para poder garantir que o cliente tenha mais ou menos uma noção de quanto tempo ele será atendido? Em Fortaleza tinha uma loja, essa loja ainda existe, essa lanchonete ainda existe, que se chama Asilados. Mas eu não sei se ela ainda continua com o mesmo POP, porque faz mais de 15 anos que eu não vou lá. Até porque eu fui até que desisti. Porque qual era o POP de lá? Que era o procedimento operacional padrão. Você faz seu pedido, seja o pedido que for. Se ele não estiver em sua mesa em 3 minutos, você não paga esse pedido. Aí toda semana eu ia para ver se a pessoa atrasava os 3 minutos e eles não atrasavam. E eu ia, que era perto da minha casa, quando eu vi que estava lotado. Eu disse, não, eu vou, porque aí eu vou comer de graça. Eu torcendo para atrasar, mas eles não atrasavam. Aí eu não quero saber da coisa, aqui eu vou ser muito bem atendido, eu não quero isso aqui para mim, não. Mas isso é um POP, entendeu? Eu criar referências para que os meus processos sigam um rito, inclusive cronológico, inclusive de tempo. Ok? Então, pessoal, no que concerne a gerenciamento de processo, existem 2 grandes pilares para a gente poder entender. Um está relacionado a manter processos sob controle, né, atingindo os resultados planejados para o atendimento das necessidades dos clientes. Então, tem processos, pessoal, que eles já são bons, que eles já estão bons ou que eles ficaram bons. E esse processo ele tem que ser gerenciado para que ele seja mantido. É importante que ele seja mantido porque ele está atendendo às necessidades dos meus clientes. Repito, falar em gestão de processos, a gente tem que ter uma visão para os 2 lados. Uma visão para o fornecedor, mas principalmente uma visão para o cliente. Quem vai dizer que o meu processo está bom ou não é o cliente, não sou eu, empresa. Porque eu posso eu posso criar uma metodologia maravilhosa, fantástica, econômica, vou economizar tempo, vou economizar dinheiro, vou diminuir a quantidade de funcionários, mas se o cliente não gostar, esse processo não é bom. É bom para a empresa, mas não é bom para o cliente. Então, não é bom para a empresa. Só que o segundo pilar do gerenciamento de processo não está em manter, mas sim em melhorar. Né? Que isso quer dizer otimizar os processos de forma a gerar um salto na qualidade dos resultados. Teoricamente, pessoal, existem alguns autores que eles dizem que não existe esse processo não existe esse gerenciamento de manter processo, porque existe uma ferramenta de qualidade, existe um conceito de qualidade chamado de melhoria contínua. O que é o melhoria contínua? Ele diz o seguinte, que tudo que está bom pode ser melhorado, né? Nem que seja um pouquinho, você tem que estar sempre tentando melhorar ele, nem que seja um pouquinho. Mas existem alguns outros autores que dizem que não, que se está bom, se está ok, se está adequado, não há essa necessidade de buscar uma melhoria contínua, mas que se a melhoria chegar de forma natural para você, você melhora. Então, vamos supor, você tem um processo que está funcionando a mil maravilha, você não está buscando melhoria, porque ele já está muito bom. Só que aí o cliente foi lá, mandou uma sugestão naquelas caixinhas de sugestões e você, essa sugestão aqui está legal, vai acrescentar. Então você vai lá e acrescenta. Mas tem outro, já o melhorar processo não, o melhorar processo é uma coisa da empresa, ela vai identificar e vai dizer, eu quero melhorar esse processo.
Então, para essas duas situações, eu tenho andamentos diferentes, digamos assim, né? Primeiro, vamos aprender a etapa do gerenciamento para esse aqui, ó, para manter os processos. Sim, manter o processo não é simplesmente manter, né? Existe uma técnica assim. Para eu manter aquele processo, primeiro eu preciso identificar e classificar. Então, principalmente, pessoal, os processos críticos. Lembrando que os críticos, eles tanto são os processos finalísticos, que contribuem diretamente para o cumprimento do propósito da instituição, né? E agrega valor para o cliente, é aquele que é muito importante para a satisfação do cliente. E os processos de apoio, né, como o próprio nome sugere, ele dá suporte aos processos finalísticos, sendo necessário para que os mesmos sejam executados. Né? Ó, até botei aqui, ó, nesse caso, a ocorrência de falhas não é percebida imediatamente pelo cliente, mas pode impactar no produto final. Então, o que é que eu faço? Como é que eu faço para identificar e classificar o processo? Identificar as necessidades dos clientes e, a partir dessa, identificar os processos finalísticos e de apoio, observando a criticidade do mesmo. Fui lá, identifiquei aquilo que os clientes percebem como valoroso, que os clientes percebem como importante. Então, por exemplo, no caso aí da lanchonete, existem coisas que, naturalmente, a gente dá para entender que é importante. Por exemplo, ter todos os produtos e ter todos os sucos, os produtos, os equipamentos que quer vender na loja. Isso é algo importante. Isso é algo finalístico. Isso é um processo crítico. Porque se eu tenho uma hamburgueria e falta carne, então o processo de compra de carne é algo importante. Feita essa identificação, né, classifiquei, mapeei, é o momento de eu definir os objetivos e metas e indicadores. Importante essa questão aqui dos indicadores, certo? Para cada processo crítico, faz-se necessário definir objetivos, metas e indicadores para, posteriormente, verificar se o processo está controlado. Preste bem nessa palavra aqui, ó, se o processo está controlado. E nessa daqui, indicadores. Eu acabei de dar um exemplo onde eu, através de indicadores, eu consigo verificar se o meu processo está controlado. Era o caso do restaurante Asilados. Qual era o indicador que ele tinha? O indicador era tempo de, como é que se diz? Tempo de entrega do produto. Tempo de entrega do produto igual a 3 minutos. Esse é meu indicador. Então, se eu identificar que vários produtos estão sendo entregues depois dos 4 minutos, significa que o meu processo não está controlado. Eu só vou saber se meu processo está bom, está controlado, se eu tiver um indicador, no caso aí, de tempo, mas o indicador pode ser várias coisas, pessoal. Por exemplo, eu posso ter como já vou falar sobre isso, mas só antecipando. Eu posso ter como indicador, por exemplo, quantidade de reclamações. Então, eu posso ter como meta, por exemplo, olha aqui a meta. Eu posso ter como meta máximo de 5 reclamações por mês. Então, todo mês eu vou controlar isso. Eu estou tendo 5? Estou. Ok, estou dentro da meta. Eu estou tendo 8? Opa, se eu estou tendo 8 reclamação, é chegado o momento de eu rever meu processo. Porque eu não posso mais manter esse processo. Porque esse processo não está respeitando os indicadores que eu coloquei. Mas para isso, primeiro eu tenho que... Aí vamos botar aqui, ó. No exemplo da lanchonete. Observe que o tempo padrão estabelecido para subir lanches eram 20 minutos. O exemplo evidencia que, naquele processo, o tempo para servir de lanche era uma necessidade do cliente, sendo assim foi estabelecido. Olha aqui como é que eu defino objeto, metas e indicadores. Objetivo. Tempo para o lanche ser servido. Meta, 20 minutos.
prazo imediato. Esse prazo, pessoal, é o prazo de aplicação, certo? Então, esse objetivo que eu defini com essa meta, ele não é para ele ser aplicado mês que vem, não, é para a partir de agora. Por que, pessoal, que eu tenho que definir indicadores? Por que eu tenho que definir metas? Existe uma máxima, pessoal, da administração, que esse autor aqui, o Demi, que vocês ainda vão ver muito lá na qualidade, que ele diz o seguinte, eu acho fantástica essa frase dele, ó. Não se gere... O meu objetivo é gerenciar. Eu quero gerenciar. Mas não se gerencia o que não se mede. Olha, se eu quero gerenciar meu processo, eu preciso medir o meu processo. Eu preciso ter uma métrica. Porque não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. E não se define o que não se entende. Não há sucesso no que não se gerencia. Então, para eu poder gerenciar, eu tenho que entender o que é que eu quero gerenciar, eu tenho que definir, eu tenho que focar aquilo que precisa ser gerenciado e eu tenho que criar alguma métrica para eu poder fazer comparações futuras se eu estou ou não dentro daquela métrica. E aí, pessoal, que entra os indicadores e como eles são, por que eles são essenciais para eu avaliar se um processo está eficiente ou não, se eles precisam ser mantidos ou se eles precisam ser melhorados. Os indicadores, eles funcionam como bússolas, guiando as equipes na direção certa e ajudando a identificar que precisam de aprimoramento. São medidas, preste atenção nisso aqui, quantificáveis. Eu tenho que quantificar que fornece informações sobre como um processo está funcionando. Então, eu vou tentar quantificar o meu processo de alguma forma e, momentaneamente, eu vou ficar medindo para ver se ele está dentro daquilo que eu quantifiquei como meta. Então, pessoal, existem vários tipos de indicadores. Eu posso criar um indicador estratégico, eu posso criar um indicador de qualidade, eu posso criar um indicador de produtividade, de efetividade, de capacidade. Esses são os principais. Para vocês entenderem, vamos botar aqui um indicador de produtividade. Olha aqui, ó, as duas palavrinhas, ó, eficiência e eficácia. Vamos primeiros aqui na eficácia. A eficácia tem a ver com eu atingir um objetivo. Então, os indicadores de qualidades, né, eles vão medir a eficácia, eles vão focar as medidas de satisfação dos clientes e as características dos produtos ou serviços. Então, por exemplo, uma vez tem uma cervejaria aqui em Fortaleza que se chama Cervejaria Turati. Essa cervejaria Turati, ela vende cervejas artesanais, mas ela também vende restaurantes, também restaurantes, ela vende carne, pratos, enfim. E o que é que acontece, pessoal? Sempre quando você é atendido lá, ao final, quando você vai pedir a conta, eles têm um processo, né? Eles têm um POP, qual é o procedimento? Ele dá para você uma pequena pesquisa de satisfação, né? Essa pesquisa de satisfação, ela é bem rápida e eles avaliam alguns pontos. Atendimento, cortesia do garçom, atendimento, tempo de atendimento, qualidade do produto, satisfação, se indicaria, né? Se essa empresa for trabalhar gestão por processo, ela vai criar indicadores para cada um desses itens. Então, ela vai dizer assim, olha, para a gente considerar ideal é que eu receba 90% de elogios e 10% de críticas. Esse é meu indicador. Então, todo mês, ela vai ela vai jogar essas informações que foram coletadas para
algum funcionário e onde esse funcionário vai fazer um mapeamento estatístico. Então, e depois ele vai dizer, olha, no mês de março, a gente atingiu 95% de elogios e 5% de crítica. Portanto, estamos superior aos nossos indicadores que colocamos como meta. Vocês conseguiram compreender por que é importante eu ter indicador? Porque, por exemplo, se eu não tivesse indicador nenhum e dissesse assim, esse mês nós tivemos 80% de elogios e 20% de críticas. A pessoa podia dizer assim, tá bom, 80% de elogio tá bom. Por quê? Nós não temos metas, nós não temos referência, nós não temos indicador do que é bom, do que é ruim, então eu é que boto na minha cabeça o que é bom, o que é ruim. Eu não gerenciei, eu não medi. No entanto, eu tenho também os indicadores de produtividade, né? Medem a proporção de recursos consumidos com relação às saídas do processo. Então, vamos supor, a minha meta, vou botar na área de vendas, a minha meta por mês é vender 150 camisas. Isso é um indicador. Final do mês eu vendi 150? Não, então eu estou abaixo da minha meta. Eu tenho que trabalhar o meu processo de vendas para que eu consiga atingir o meu indicador, que é 150 por mês. Aí, a efetividade, que é o impacto, a capacidade, mede a capacidade de resposta do processo através da relação entre saída e produzida por unidade e tempo. Vou explicar, fica melhor de se explicar isso aqui, vamos de forma mais pormenorizada, digamos assim. Olha que interessante, pessoal. Bem aqui eu falei dos indicadores estratégicos. Os indicadores estratégicos, ele não está muito ligado à questão da satisfação do cliente, não. Ele está mais ligado à satisfação da empresa, né? Informa quanto a organização se encontra na direção da sua consecução de sua visão e missão. Refletem o desempenho em relação aos fatores críticos do sucesso. Então, o que é que acontece, pessoal? Eu disse para você que toda empresa tem que ter uma visão. Então, toda empresa ela tem que ter um olhar para o futuro. Ela tem que saber aonde ela quer chegar. Ela tem que saber, daqui a 20 anos, o que é que ela quer ser, aonde ela quer estar. Os indicadores estratégicos, eles vão dizer se você está no caminho certo ou no caminho errado, para conseguir atingir essa visão. Olha aqui, pessoal. Os indicadores estratégicos que informam quanto a organização se encontra na direção da consecução de sua visão. Reflete o desempenho das relações dos fatores críticos. Olha aqui, que a gente já aprendeu lá na gestão financeira. Indicadores financeiros, o indicador de liquidez, né? Indicador de mercado, por índice de crescimento do cliente. Qual é a minha meta? Meu indicador, crescimento de 5% dos meus clientes ao ano. Aí, todo ano eu vou verificar, vou fazer uma comparação dos clientes que chegaram novos na empresa e se eles superaram os 5%. Se superar os 5%, massa, vou manter o meu processo. Não conseguir chegar aos 5%, eu vou ter que mudar o meu processo porque eu não estou atingindo aquilo que eu coloquei como meta, né? Indicadores de inovação, taxa de inovação. Qual a porcentagem de inovações, de produtos novos que a gente colocou no mercado? Certo? Aí tem indicadores de satisfação de clientes, né? Utilidades, devem ser baseadas em pesquisa de opinião e não em achismo. Podemos dividir os indicadores de qualidade em dois tipos: indicadores da não qualidade e indicadores de qualidade. Pessoal, uma boa maneira, para a gente finalizar, uma boa maneira de a gente identificar indicadores de qualidade. Por exemplo, eu coloquei como meta ter 90% dos meus produtos que eu produzi de forma perfeita. Então, como é que eu sei isso? Como é que eu sei se eu atingi? Esse é meu indicador de qualidade. Meu indicador de qualidade é 90% dos produtos que eu produzi
eles vão ter que estar perfeitos. Então, o que é que eu vou fazer? Para eu saber se eu estou no rumo certo ou não do meu indicador. Eu pego o número de produtos perfeitos e divido pelo total de produtos produzidos. Multiplico por 100. Então, no caso aqui da empresa, ela produziu 2.000 produtos. Ela produziu. Só que ela foi lá e verificou de um por um, de um por um, de um por um, e ela viu que 1.990 saíram perfeitos. Então, 1.990 dividido por 2.000 vezes 100 dá igual a 99% dos meus produtos perfeitos. Eu atingi o meu indicador de qualidade? Atingi, porque minha meta era 90. Então, tá ok. A lógica do indicador de qualidade é a mesma coisa, só que aí a gente vai dar na outra aula. Ok? Vou só fazer aqui a chamada aqui de vocês. Tá dando para captar ou foi muito rápido? Nossa. Meu Deus. Amanda, Presente. Ana Lúcia, Océlio, Presente. Francis Regis, Presente. Larissa, Presente. Francisco Anderson, ok. Gabriel, Presente, professor. Renato participa. Presente, professor. Jéssica, Presente. Lídia, Presente, professor. Verônica, Presente. Mariane. Presente. Ok, pessoal. Obrigado. E até amanhã na disciplina de Marte. Professor, o Nazareno está aqui com a gente. Eu vi, ele ouviu o recado dele. Eu não coloquei falta. Ok, pessoal. Obrigado. Até amanhã. Valeu, Nazareno.